Oi, hoje é a resenha do conto, ou talvez não seja um conto, Seco Estudo de Cavalos, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, no nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Bom pessoal, esse conto aqui é daqueles difíceis de serem analisados, porque primeiro, assim que a gente começa a leitura, a gente fala, tem certeza que isso aqui é um conto? Porque parece uma sucessão de pequenas coisas, e a gente não pode dizer, na verdade o texto está dividido em 14 partes. Bom, 14 partes, então são 14 capítulos. Talvez não seja exatamente isso, são fragmentos de ideias a respeito de cavalos. Por isso que é um seco estudo de cavalos. O título diz exatamente do que se trata este conjunto de pequenos textos, digamos assim. E para vocês terem mais ideia do que se trata, caso vocês não tenham o livro em mãos, deixa eu ler pelo menos o que diz cada um desses títulos dessas partes. Temos cá despojamento, falsa domesticação, forma, doçura, os olhos do cavalo, sensibilidade, ele e eu, como também adolescência da menina potro, o alarde, o cavalo perigoso na rua seca de sol, no pôr do sol, na madrugada fria, no mistério da noite. Depois, por fim, estudo do cavalo demoníaco. Pois é, e assim acaba sendo esse último um dos textos maiores. Na verdade, a gente não encontra realmente aquela coisa tradicional de uma história que tem um começo, um meio e um fim. Aqui a gente pode perceber que talvez não tenha começo, não tenha fim, muito menos o meio. Pois se no começo parece que só estamos tendo definições a respeito do animal cavalo, depois sim aparece uma figura humana, como vocês perceberam, inclusive trata-se obviamente de uma menina, de uma personagem feminina. Mas não dá para dizer que a história, por exemplo, é dela, a gente não sabe o nome, não sabe exatamente quem é, só temos uma relação dela para com o cavalo, e claro, naquelas tradicionais viagens da Clarice Lispector, de, por exemplo, dizer que tal coisa é interessante, bela, e depois, lá pelas tantas, o próprio narrador, essa personagem, dizer que ela é aquilo do que você estava falando antes. No caso aqui, começa a se falar de cavalo, entra o personagem feminino, e logo em seguida há uma definição que este personagem feminino é um cavalo, ou se considera um cavalo. Um dos primeiros motivos é aquela famosa ou suposta, vamos colocar entre aspas, a liberdade de um animal completamente livre, uma certa inveja que talvez nós, humanos, tenhamos para com esse animal. Até aí parece até interessante, mas depois começa a descambar em certas viagens também tradicionais da escritora. Na verdade, eu tive uma sensação quando eu estava lendo esse texto aqui. Se ele não estivesse nesse formato todo blocado, nessas tais 14 partes, estivesse num texto corrido, ele se assemelharia a muita coisa que a gente já viu da escritora, tanto aqui em contos, ao longo desses 50 e poucos que a gente já leu entre todas as coletâneas da escritora, como também nos famosos contos, ou melhor, nos famosos textos dos seus romances, quando ela faz aquela coisa também bem típica de fazer algo cíclico, que é expor uma ideia, depois fazer uma espécie de espiral em torno daquilo e ficar colocando outras coisitas, cada vez mais tentando aprofundar aquele tema primário. E por isso, como eu comentei, que apresenta um tema e no fundo a pessoa que estava falando sobre aquilo torna-se aquilo de fato. Por exemplo, ela já começou a falar sobre uma barata e depois se sentiu uma barata, ou coisas parecidas. Eu me refiro, claro, ao livro A Paixão segundo GH. Mas sim, claro, a gente tem outras características da escritora aqui nesse quase texto que a gente pode quase chamar de conto, mas na verdade vamos dizer que é um não conto. Claro, a figura feminina querendo se emancipar. A nítida comparação de um ser humano, uma figura feminina, se comparar ou querer se comparar a um animal que é considerado completamente livre, claro, denota de novo que ela está falando sobre seu típico assunto, a independência feminina
perante aos homens. Só que, como eu disse, depois, em seguida, aí começa a descambar realmente e você não consegue mais conectar mais nada com o que tinha antes, com o que tem depois. E aí talvez só vire uma brincadeira de semiótica, talvez, né? Onde você encontrar signos, significados e por aí vai, tentar, né? Se esforçar muito para achar uma conexão com tudo aquilo que está sendo dito, que realmente é uma coisa meio sem pé nem cabeça. E eu tenho que confessar, obviamente, que eu não gosto disso. Eu já disse várias vezes aqui nessas resenhas a respeito das coletâneas de contos da Clarice Lispector que eu prefiro realmente quando ela faz os seus textos curtos, suas pequenas histórias, porque eu acho que ela acaba não enrolando bastante quando ela vem com todo aquele seu estilo de realmente fazer aquelas espirais temáticas. Porque quando ela faz os seus textos mais longos, os romances, realmente às vezes eu fico um pouquinho de saco cheio, vamos combinar. Mas quando ela está nos seus contos, como é pouco espaço, não dá para enrolar bastante, então meio que ela se contém um pouco. Mas, claro, mesmo tendo um texto curto, uma certa limitação espacial, né, podendo colocar poucos parágrafos, mesmo assim, e sendo todo fragmentado, ela ainda consegue também enrolar bastante e se aproximar muito daquelas coisitas que a gente vê nos romances. É o caso aqui desse conto bem esquisito e realmente eu não curti nada. Claro que alguém pode olhar para esse conto aqui e falar: nossa, que sensibilidade, como ela consegue incorporar o que sente o espírito liberto de um animal. Não, né? Na verdade, esse tipo de texto aqui é possível você colocar qualquer coisa dentro dele, principalmente porque ele é totalmente fragmentado. Você pode ler em ordem que você quiser, que, vamos colocar entre aspas também, funciona. Ou, na verdade, finge funcionar, né? Porque realmente o texto, se ele tem 14 partes, ele podia ter muito bem 18 ou então 140 partes, que daria no mesmo, pois ela estaria sempre fazendo aquela tal espiral temática que eu sempre costumo dizer do que é a obra de Clarice Lispector. Viajar na maionese, mas, claro, sempre fazendo um bom texto. Nunca é uma coisa também mal escrita. Isso a gente sempre pode combinar, né? Eu diria até que esse texto aqui é para fã. Sim, um fã vai dizer que, nossa, realmente, que maravilha, que composição é essa? Somente Clarice Lispector poderia fazer isso. Bom, realmente, somente Clarice Lispector poderia fazer isso e ainda manter a fleuma, né, de ser uma grande escritora, né? Vá um escritor que não tem fama alguma fazer algo parecido, que todo mundo vai dizer que realmente não faz sentido nenhum o que você escreveu. E como eu sempre digo também, é um texto para poucos, daqueles que a escritora gosta de fazer, que ela não se esforça em se fazer entendida. Ela joga um assunto na tua cara, desenvolve ele, mas realmente não quer explicar, detalhar o que ela queria dizer de fato. Ou melhor, tematicamente, claro, a gente percebe, não tem problema nisso, mas no fundo, qual o significado de tudo, realmente não dá para entender. Por isso que eu disse ali no meio do vídeo aqui, que talvez para quem gosta de brincar de semiótica, vai encontrar vários significados para tudo isso aqui, para esse monte de signos que ela vai chutando aqui na nossa cara. É uma coisa meio agressiva de um escritor que, como eu disse, às vezes não quer ser entendido pelos seus leitores. Entende se você quiser, você pode até fingir que me entendeu, também vale. A Clarice muitas vezes é assim, mas como eu disse também, né? Não é porque ela escreve esses textos enigmáticos que ela não é uma boa escritora. Assim, o texto é bem composto, não tem nenhum absurdo ali, só não tem, claro, sentido. Fazer o quê? Enfim, para Seco Estudo de Cavalos, escrito por Clarice Lispector. Ah, deixa eu dizer uma coisa também, lembrei agora, né? Também temos aqui aquela velha temática da Clarice Lispector, né? Que é falar sobre algum animal, né? Ela gosta de falar de vários, principalmente da galinha. Mas cavalo, se não me engano, foi a primeira vez. Mas, para Seco Estudos de Cavalos, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. Eu não gostei não. E não faço questão de lembrar desse texto daqui a uma hora. Para o meu gosto, é um texto bem esquecível. Mas vale a curiosidade, com certeza, e não custa nada ler pelo menos uma vez na vida, também para esquecer. Enfim, é isso que tínhamos aqui para esse texto, que é um conto, ou talvez não seja um conto, aqui de onde estivesses de noite.
temos uma sequência aqui de 3 primeiros textos aqui nessa coletânea que realmente eu não estou gostando, tá uma ladeira abaixo na verdade, né? Vamos ver se o próximo, a próxima segunda-feira, é mais atraente, realmente caia em alguma coisa que a gente esteja mais acostumado com o estilo da autora. Aliás, né, o próximo texto é homônimo à coletânea, Onde Estivestes de Noite. Estou na curiosidade. Enfim, amanhã a gente continua com outro escritor argentino dessa vez, Julio Cortázar, com sua coletânea aqui, Octaedro, que também está um pouquinho estranho o que a gente vai encontrando pelo esse pequeno livrinho aqui. Ainda não encontrei um bom texto do Cortázar para dizer que esse sim, poxa, é bacana. Também estou na expectativa. Enfim, tá assim o comecinho do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Nunca foi tão problemático, mas enfim, isso pode acontecer às vezes. E enquanto esses próximos 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas das primeiras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!